Olá, boa noite. Ou boa tarde, né? Porque ainda está horário de verão. Cadê vocês? Olá, boa tarde. Olá, Eduardo. Esperar vocês, cadê vocês? Vamos continuar com aquele bate-papo. Olá, boa tarde. Beleza, isso aí, senta o dedo no coraçãozinho. Vamos continuar com aquela parte, chama os amigos. Chama aí os colegas. Vamos dar sequência aí. Cadê os coraçõezinhos? Olá. Vamos chamar os amigos. Vamos compartilhar aí o conhecimento. Como diz o amigo Zuc, vamos jogar duro. Chama aí os colegas. Eu comentei aí com as pessoas que estariam aqui. Olá. E todo mundo. Vamos dar sequência aí à aula da abordagem constitucional do CPC. Falamos naquele dia de uma abordagem constitucional, falamos aí até o artigo 4º. Bom, chegou mais gente, está chegando. Cadê vocês? Tem ninguém? Bom, já que tem uma pessoa, eu vou privilegiar você que está aí. Na aula passada, nós falamos aí de uma abordagem constitucional do CPC. Nós falamos aí, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós falamos aí do artigo 1º, falamos aí da teoria do constitucionalismo contemporâneo, né, um traço contemporâneo, constitucional. Falamos da teoria do direito processual constitucional. E isso, vamos sentando o dedo nos corações. Depois falamos no artigo 3º, que retrata o princípio da inafastabilidade, né, do princípio da solução pacífica. Falamos aí de uma ratificação do traço constitucional hoje dentro do processo civil. Chegamos ao artigo 4º, que falamos ali, né, que as partes têm o direito de obter o prazo razoável, ou seja, você tem aí o princípio da razoabilidade, você tem o princípio da dignidade dos litigantes, todo um traço constitucional voltado à igualdade, à paridade de armas, ou seja, distribuir de forma par, igualdade de condições aos litigantes no processo. Vamos sentar o dedo nos corações, não precisa parar, né? Boa tarde, mais gente chegando, beleza? E aí a gente chegou ao princípio da cooperação, um princípio novo trazido ao direito
processual, um princípio novo não, né, mas foi trazido à baila um princípio que retrata, né, o comportamento das partes envolvidas no processo, dos sujeitos processuais, dos atores, né, procuradores, juízes, as partes, membros do MP, os defensores públicos, enfim, né? E aí nós falamos no artigo 5º do Código de Processo Civil, aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé, né, consagrando o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da cooperação, o princípio, né, do decoro aos litigantes, né, vedado aí, né, inclusive no anterior, né, palavras de baixo calão, você se dirigir a outra parte, ou quem quer que seja que esteja no processo, se dirigir de forma pejorativa, e com isso consagra o princípio do venir contra factum próprio, ou seja, a vedação do comportamento contraditório. Foi isso, inclusive, que nós chegamos à aula passada, fechando justamente essa ideia, correto? Só para situar vocês no que a gente falou na outra aula, beleza? Muito boa tarde, olá, beleza? Quem está presente está acompanhando, está tudo perfeito? Então a gente agora vai dar sequência, né, do artigo 6º em diante. Boa tarde, tudo bem? E aí, tá entendendo tudo direitinho? Quem está aí, a retomada de ideias que a gente construiu na aula passada, tranquilo? Então vamos hoje do artigo 6º em diante, né? E essa é a segunda parte do novo CPC, uma abordagem constitucional, segunda parte. Então vamos dar sequência aí ao nosso estudo, né? O artigo 6º do novo CPC, ele traz a seguinte redação, olha que coisa interessante, né? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Ora, você tem aí a ratificação do princípio da cooperação, do princípio da razoável duração do processo, em que o juiz ele deve, de modo claro, sempre torcer no sentido de não esperar, mas sempre no sentido de fazer com que as partes tenham todo o entendimento, para ele velar pela rápida solução da lide, pelo não conflito, pela razoável duração daquela instrução, de modo que, ao final, seja contemplado o quê? A solução seja perfeita, que a solução seja rápida, que a solução seja pacífica, de modo a contemplar a todos os litigantes pacificação social, de modo que seja, por isso que ele colocou justa e efetiva, satisfativa, que seja dado aos litigantes pacificação social, que eles possam se sentir de modo contemplado com a decisão, ainda que a decisão, porque quando duas pessoas ou mais pessoas, né, no caso vamos supor que seja um litisconsórcio, mais pessoas levem essa pretensão à justiça, né, por conta do direito de ação, né, por conta do princípio da inafastabilidade, né, que nenhuma lesão ou ameaça de lesão ficará longe da apreciação do judiciário. Então você deve ter na justiça
uma pacificação. A ideia de pacificação social é isso, que você está chamando um terceiro para a relação e, ainda que aquela decisão não seja favorável, porque com certeza ela será favorável a um e desfavorável ao outro, mas mesmo assim tem a pacificação social. Entenderam? Tudo tranquilo? Dá um feedback para mim aí. Beleza? E esse princípio da cooperação, você também, e aí entra o plus de prova, né, para quem vai fazer prova. Inclusive, agora no ano de 2017, foi aprovado aí, você fique ligado, a Polícia Federal, concursos de agente, escrivão e delegado. Então, imagine uma prova de delegado, a pessoa, o examinador perguntando a você se os sujeitos processuais comportando-se de modo a cooperar com a instrução, se isso seria um caso, por exemplo, notório do princípio da coparticipação. Certo ou errado? Está certo, porque o princípio da cooperação, ele é sinônimo com o princípio da coparticipação, onde os agentes processuais, os sujeitos processuais, os atores processuais, eles são coparticipantes de tudo aquilo que está versando na solução da lide, na rápida solução da lide. Por isso, coparticipação. Todos participam de modo a trazer, com a decisão do Estado, pacificação social. E isso versa dentro do direito constitucional com a segurança jurídica, com o princípio da boa-fé objetiva e, antes de mais nada, a supremacia do Estado faz com que você, ao ter aquela decisão, você não tenha violado os direitos fundamentais. Correto? Tranquilo? Dá um feedback aí para mim, vê se tá boa, todo mundo entendendo? Então, senta o dedo nos coraçõezinhos aí, não deixa... O coração não atrapalha, beleza? Vamos virar a página aí do seu CPC. Não deixe de ter o seu CPC aberto, né? O novo Código de Processo Civil. O símbolo do comunismo? Não. Isso aqui não. Isso aqui é uma camisa antiga que trata da seleção polonesa. A camisa, inclusive, é a número 10, de Puskás, da seleção da Polônia. Antiga solução que era, na época, do bloco socialista. Fazia parte, né, daquele bloco socialista. Mas não é um símbolo comunista. Bom, até pode ser. Eu nunca me atentei para esse detalhe. Beleza, gente? Um grande abraço para quem está chegando. Senta o dedo nos coraçõezinhos. Quem está assistindo a aula, dá um feedback. A aula está boa, está rápida, está tranquilo. Está entendendo? E aí a gente chega ao artigo 7º. O artigo 7º, ele traz a ideia de isonomia. Muito obrigado. Beleza. E aí olha só o que diz o artigo 7º. É assegurada às partes, vê se não vai corroborar, se vai justamente ratificar que os artigos eles estão bem amarrados. Um ratifica o outro. Um acaba contemplando o seu anterior. Ou, muito mais do que isso, às vezes ratificando o anterior e indo de encontro com a ideia dos artigos posteriores. Vê se isso não ficou muito amarradinho com a leitura que eu vou fazendo. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, vírgula, aos meios de defesa, aos ônus e aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. E aí eu abro um precedente para vocês para falar de contraditório. Todo mundo lê, quando a gente lê lá no artigo 5º, se não me falha a memória, inciso 54 ou 55,
que fala que aos litigantes, mesmo em processo administrativo, é assegurado o contraditório e a ampla defesa. A gente tem uma ideia de quando se fala de contraditório e ampla defesa, né, à luz do direito constitucional, principalmente, falar disso de modo rápido. Ampla defesa e contraditório é a mesma coisa. Para alguns doutrinadores, não. Desculpa. Voltando à página aqui, eu esqueci só de dar o toque. Quando se fala de princípio da cooperação ou coparticipação, para o professor Humberto Júnior, coparticipação. Tranquilo? Voltando ao artigo 7º. Dentro do artigo 7º, você que está com o seu CPC aberto, você deve fazer uma remissão, uma consideração, vide artigo 926 do CPC. 926 do CPC. E aí eu vou fazer com você uma remissão. A gente vai lá no artigo 926, rapidinho, para a gente fazer essa consideração. Olha só, o artigo 7º, vou repetir a leitura, beleza? É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo contraditório. Repare que nesse artigo, claramente, olá Zuc, beleza? Claramente, você está tendo aí consagrado nesse artigo 7º o princípio da isonomia. Quando ele diz partes, asseguradas partes, paridade de tratamento. Ou seja, igualdade de tratamento. Você está dando tratamento isonômico, pares, condições pares, iguais, para os sujeitos processuais, para os atores processuais e igualdade e tratamento igual a todos eles, inclusive advogados, as partes, aos defensores, enfim, todos ali têm igual presença, igual importância no processo, tranquilo? E olha o que diz o artigo 926 do CPC. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Isso trata também do princípio da igualdade. Mas é a mesma coisa? Não. A igualdade aí, também tratado por alguns doutrinadores, o princípio da uniformidade. Por quê? Ele amarra ao princípio da igualdade aquilo que está contemplado na Constituição, lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz que as decisões dos tribunais devem ser motivadas. Elas têm que ser coerentes. O tribunal não pode julgar, beleza, Zuc, jogando duro, isso aí. Você não pode julgar, um tribunal não pode julgar. Imagina que para determinados casos o STF tenha, por exemplo, um entendimento já pacificado. E aí num outro julgamento de uma situação análoga, ela mude a decisão sem nenhum tipo de justificativa. Ela pode mudar a decisão? É possível. Nós temos inúmeros casos de mudança de entendimento. Porém, isso tem que ser motivado. Obrigado. Você tem que motivar. Você não pode. E isso traz o princípio da igualdade. Não só igualdade, falando de uniformidade, mas você traz à baila o quê? O princípio da segurança jurídica. Porque se você traz decisões instáveis sobre o mesmo tema,
você causa instabilidade em todo o ordenamento jurídico, em toda a pirâmide do ordenamento. Você precisa ter um balanceamento, uma coerência processual, uma coerência naquilo que você decide. E com isso, você traz o quê? Isonomia nas decisões, igualdade, paridade de entendimento, justamente com base na segurança jurídica, que tanto o direito constitucional traz. E aí, você traz o quê? Princípios estabilizadores lá do direito constitucional, como, por exemplo, o princípio da máxima efetividade, o princípio da estabilidade da Constituição, do texto constitucional, porque todos os outros têm que seguir uma linha constitucional, sob pena de quê? Inconstitucionalidade. Beleza? E traz disso, e eu vou falar nisso numa outra live, isso esbarra no bloco constitucional, onde você tem que ter uma instabilidade, você tem que ter segurança nas decisões. Por isso que o legislador, né, no caso aí, o constituinte originário, colocou na Constituição o quê? Que as decisões devem ser o quê? Motivadas. Porque é possível ter entendimentos contrários? É possível. Mas se você vem seguindo uma linha, você não pode simplesmente, poxa, eu mudei o entendimento, agora eu não penso mais assim. Não é bem assim que a coisa toca. E o Código de Processo Civil novo hoje, né, a nossa Lei 13.105 de 2015, ela consagra isso no seu artigo 926, que ele deve ser lido em consonância, né, combinado com o artigo 7º, que traz para nós princípios importantes, princípio da isonomia, princípio da paridade de armas, mas sobretudo, né, mas sobremaneira, esse artigo 7º ele amarra de forma muito concreta o princípio da segurança jurídica. Tranquilo, gente? Todo mundo entendendo direitinho? Tá bom, tá rápido, tá devagar? Dá um feedback para mim aí. Beleza? Vamos ao artigo 8º. O artigo 8º do novo CPC, quem está chegando agora, boa noite. Nós estamos tratando, jogando duro, Zuc, jogando duro. Tratando aí de uma abordagem constitucional do novo CPC. Parei no artigo 5º, hoje a segunda parte. Beleza? O artigo 8º do novo CPC, ele diz assim, ó, olha só como eu disse, um artigo vai amarrando os anteriores e se colocando sempre em consonância com os artigos posteriores, né? Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Vê se não vou falando de pacificação social. Vê se eu não vou falando de não violação dos direitos fundamentais, de direitos sociais, né? Direitos fundamentais de segunda geração. Haja vista, rápido, um breve comentário. Os direitos, né? As gerações ou dimensões, como diz o STF, né? O professor Bonavides, quando a gente fala de dimensões, por que não gerações? Um breve comentário constitucionais, porque quando a gente fala de segunda geração, parece que a segunda geração está sobrepondo a primeira, e não é isso que acontece. Primeira dimensão, nós devemos ter, né, de cara o quê? Um Estado abstencionista. O Estado pode, mas sofre limitações, né? Quando a gente fala, inclusive, quando a gente fala da classificação da Constituição, né, nós devemos atentar pelo detalhe que a nossa Constituição, isso vem sendo cobrado, pode ser cobrado na sua prova de delegado, agora na Polícia Federal que vem em 2017, a Constituição de 88 é dirigente. Dirigente por quê? Porque ela impõe limitações, né? O Estado pode, mas ele sofre limitações. Eu posso entrar na sua casa? O Estado pode? Pode. Mas nós temos o inciso 11 que garante a inviolabilidade do domicílio, salvo os 4 casos que nós temos lá consagrados no artigo 5º, inciso 11. Você tem direito à inviolabilidade de correspondência? Tem, mas o estado de sítio, por exemplo,
é uma quebra. O Estado, né, o Estado de sítio pode, por meio, violar sua correspondência, se ele achar necessário. Mas você tem direitos fundamentais assegurados. Tranquilo, gente? Repare que, voltando à leitura, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo, olha só, gente, a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e eficiência. Repare que o artigo 8º, ele sintetiza todos os outros e dá a você a real ideia de pacificação social, de segurança jurídica, de dignidade, de vedação à violação de direitos fundamentais, de direitos constitucionais, já consagrados. E dentro do direito constitucional, nós temos aí o quê? O tão falado, que pode cair na sua prova, efeito cliquet. Né, que eu vou falar isso numa outra live, mas eu posso dar uma abordagem. O que é o efeito cliquet? É vedação é a vedação de extirpar do ordenamento jurídico direitos sociais já consagrados. Né? Beleza? Todo mundo entendeu? E aí você não pode, por meio do legislador ordinário, violar essas regras constitucionais, né? Também chamado efeito cliquet, eu estava aqui tentando lembrar outro nome que pode cair na sua prova, vedação ao retrocesso, ou também chamado efeito cliquet. Cliquet, só a título de curiosidade, é chamado de efeito cliquet porque esse cliquet é uma catraca, tá? Isso vem a origem desse nome é de uma catraca usada para rapel de alpinistas, onde à medida que passe a corda, a catraca ela não retrocede, ela só vai para frente. Por isso chamado de efeito cliquet, porque ele não retroage, não retrocede. Daí a vedação ao retrocesso, ou também chamado de efeito cliquet. Você não pode retroceder, ir de encontro, né? E olha por que eu trouxe a abordagem constitucional. Porque La Salle já dizia isso, né? Ele traz uma abordagem de direitos sociais, onde se a Constituição e tudo aquilo que segue a Constituição não seguir essas normas de vedação, de vedação à retirada de direitos sociais, justamente o quê? A Constituição seria apenas um mero arcabouço de coisas escritas. É o que diz lá o nosso Ferdinand de La Salle, quando ele fala da visão social de uma Constituição. Tranquilo, gente? Sociológica, isso aí, uma concepção sociológica, social, ele traz esse cunho, beleza? O colega falou ali, La Salle, Ferdinand de La Salle. E aí, repare que o processo civil hoje, ele tem uma abordagem muito forte constitucional, que você veda isso, a retirada de direitos fundamentais. Você não pode retirar de um cunho processual direitos consagrados na Constituição, e o Código de Processo Civil ratifica isso no artigo 8º. Beleza, gente? Senta o dedo nos coraçõezinhos, todo mundo entendendo, tá beleza? Dá um feedback para mim se tá bom, se tá forte, tá muito rápido, se quer que eu diminua, se tá boa a aula, beleza? E olha só, obrigado, muito obrigado. E repare que quando ele diz, ó, em relação ao exercício de direitos e faculdades processual, aos meios de defesa, consagrando o princípio do contraditório. E aí, consagrando o princípio do contraditório, da rápida solução do processo, vai fazendo essas anotações. Isso pode cair na sua prova de delegado. Ele perguntando se consagra o princípio da celeridade. Claro que consagra, porque o juiz, ele deve ser, né? O juiz é o presidente da lide. Ele deve velar pela rápida solução do processo,
pela razoável duração do processo, de modo a ser coerente na sua decisão e, com isso, ser razoável. Ele ser igualitário. Ainda que, porque a decisão, não podemos esquecer disso, a decisão será boa para alguém e ruim para o outro. Só que, para quem perde, ele também deve se entender na relação como que? Igual. Ele foi tratado de modo igual. Tá caindo um pouco. Beleza, Zuki. Um abraço. Então ele deve o quê? Ser razoável na sua decisão. Tranquilo? Beleza. E eu queria que você entendesse o seguinte: o que é o contraditório dentro do processo civil? O que seria? Seria só apresentar as contrarrazões? Não. Né? Alguém vai apresentar uma tese e alguém vai apresentar uma antítese. Não, não é só isso. Eu vou te dar um bizu aí. Beleza? Olha só, o que seria o contraditório dentro do processo civil? Faz a sua anotação aí no seu caderno, no seu código. O contraditório dentro do processo civil, ele é ciência. Você tomou ciência de que alguma coisa está sendo intentada contra você. Você pode tomar ciência por meio de uma citação, por exemplo. E, a partir daí, é a sua possibilidade de manifestação. Ou seja, o contraditório é a tomada de ciência de que alguma coisa está sendo feita contra você, ou que há um processo que envolve você, e a partir da ciência, você ter a possibilidade de se manifestar dentro do processo. De ser um ator processual dentro daquela instrução processual. Tranquilo? Beleza? Vamos ao artigo 9. O artigo 9, você de cara já pode colocar aí, vide artigo 489 do CPC, inciso 3. O artigo 9 diz o seguinte, eu vou parar por aqui, beleza? Porque está caindo muito, e aí amanhã ou daqui no outro dia eu faço a terceira parte. Tranquilo? O artigo 9 diz o seguinte, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, consagrando o princípio do contraditório. Chamado também pela doutrina contraditório consensual. Beleza? Perdão, consensual não, substancial, perdão. Contraditório substancial. Por quê? Você deve tomar ciência daquilo que houve ou que está sendo atentado contra você ou até envolvendo você, e a partir da ciência ter a possibilidade igualitária, de modo isonômico, a se manifestar. Só para ilustrar aí, para a gente fechar, o artigo 489, ele traz o seguinte: são elementos essenciais da sentença. Repare que o artigo 9 ele diz: não se proferirá decisão, ou seja, sentença, não se fará coisa julgada. E aí, o inciso 3º diz o seguinte: só um minutinho. 489. São elementos essenciais da sentença. O inciso 3º. Né? Ih, rapaz, eu tô indo aqui. 489. Vamos lá. Inciso 3º do 489. Quando ele diz, são elementos essenciais da sentença. Inciso 3º. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões
principais que as partes lhe submeterem. Repare que isso trata o quê? Do princípio da igualdade. Ou seja, ele não pode proferir decisão, ainda que ele queira, e nós vamos ler isso adiante numa outra aula, sem que uma das partes tome conhecimento. Tratamento isonômico. Beleza, gente? E aqui eu trago o final, o artigo 9, princípio do contraditório substancial. Beleza? Eu agradeço a presença de vocês, sentem o dedo nos coraçõezinhos, espero que a segunda parte tenha trazido a vocês aí um bom entendimento, espero que vocês estejam gostando, tá? Um grande abraço a todos que participaram, dá um feedback aí, foi boa, estava legal, vocês estão entendendo? Dá um feedback rapidinho aí, quem está presente, senta o dedo nos coraçõezinhos, foi boa? Alguém quer fazer alguma consideração? Que bom que vocês estão gostando. Um grande abraço, fiquem com Deus.